Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Senador, em seu nome, saúdo a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nessa fase da reforma, trazendo um debate que já vem desde lá de trás, né, senador? Tivemos juntos em vários momentos falando sobre esse processo, que é uma travessia de longuíssimo prazo, né, onde a gente não sabe muito bem onde é que a gente vai chegar, mas certamente com boa informação, com capacidade analítica, a gente tende a construir um bom caminho. Bom, eu represento aqui a Abrad. A Abrad, ela tem um papel importante hoje no mercado nacional, porque representa o segmento de distribuição de energia elétrica. E energia elétrica tem a ver com todos nós, né? Tem a ver com todas as empresas, tem relação direta com o preço dos produtos, dos serviços, tem a ver com os investimentos, tem a ver com a nossa prosperidade, tem a ver com aquilo que a gente quer construir no país do amanhã e, de certa forma, a Abrad, a partir da sua capilaridade nacional, ela está presente por suas distribuidoras no Brasil inteiro, em 99,8% dos lares e domicílios do país. Daí a importância da gente ter sempre um olhar atento aos impactos dessa reforma sobre uma atividade tão vital, tão primária na nossa construção. A gente entende que a reforma tributária ela é virtuosa, ela tem uma característica de trazer uma revisão bastante completa do atual imbróglio tributário que a gente tem, mas a gente precisa sair do outro lado mais forte, né? Eu acho que o nosso papel, desde a emenda constitucional, tem sido trazer uma visão específica para o setor de energia, mas que perpassa por todo o interesse nacional, e daí o nosso papel de trazer um pouco mais de informação e estar sempre junto aqui com o senador, que tem, além de tudo, uma visão contábil e fiscal sobre as coisas, que ajuda bastante a compreensão desse impacto. Bom, não é demais dizer que a energia elétrica ela é base de tudo, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito firme sobre o que vai acontecer com a resultante tributária sobre o fornecimento de energia elétrica. A gente entende que a reforma ela tem uma virtude conceitual, porque como o setor elétrico tem uma cadeia muito longa, você tem um processamento muito grande de compensação, mas também existem uma série de questões específicas do setor que precisam ser olhadas, e é isso que eu quero trazer hoje aqui para essa fala. Bom, por trás da minha fala, a gente precisa ter sempre a clareza de segurança jurídica, transparência. Então, é muito importante que a gente tenha qualificação sobre os dados que a gente trabalha, para que a gente tenha uma instrumentalização segura e, com isso, impacte positivamente a sociedade brasileira. Simplicidade, né? A gente já tem um modelo esgotado e sabe que a simplicidade ela é mandatória nesse novo processo. Maior isonomia e, principalmente, uma adaptação sistêmica bastante grande em todos os negócios, todas as atividades comerciais, de serviços e financeiras, mas, fundamentalmente, do ponto de vista fiscal. As empresas, todas elas, pequena, média ou grande, precisarão ter uma adaptação sistêmica bastante robusta, principalmente no setor elétrico, onde as corporações são altamente reguladas, altamente auditadas, com processos comerciais muito intensos e muito densos. Aquele ali sou eu, então não vou falar sobre mim, não. Deixa eu voltar aqui para o... Aqui é o seguinte, isso aqui é um quadrinho, e aí, aqui no Senado, acho que isso tem sido bastante claro. Em cima está o céu, embaixo está o inferno. Percebam que a tela é a mesma. Quem vai fazer a diferença sobre isso somos nós. Se a gente quer um modelo tributário que prospere a nossa sociedade, cabe aqui a gente, no Senado, coube a Câmara um pouquinho mais atrás, fazer a diferença nesse processo. E principalmente agora numa fase de regulamentação. Então, aqui é uma reflexão sobre a verdadeira intuição e propósito das nossas ações e dos nossos pontos de vista, olhando o Brasil daqui a 5, 10, 15 anos. É preciso que a gente tenha responsabilidade com o resultado dessa reforma tributária. Bom, passado aqui esse quadro, nós temos alguns pontos de aprimoramento
que são muito relevantes para o setor de energia. Não custa lembrar que hoje 30% da conta de luz dos brasileiros é de imposto federal e estadual. Isso inibe competitividade, isso impacta preço, isso impacta serviço e nos coloca numa condição secundária de competição em relação ao mundo. A reforma pode mudar isso. O conceito da reforma tributária é para mudar isso. A precificação do setor de energia na reforma tributária traz essa visão. Só que tem alguns gatilhos, senador, que precisam ser devidamente cuidados. Eu vou dar um deles aqui. A atividade principal de uma distribuidora é prestar o serviço de energia elétrica. Porém, cada município brasileiro institui a COSIP, que é uma contribuição municipal para a prestação dos serviços de iluminação pública. E essa contribuição, ela é, quando facultado e quando assim acordado, ela é inserida, sua cobrança, na conta de luz pela distribuidora. Mas isso não é atividade da distribuidora. A COSIP é um tributo. Portanto, esse tributo não pode ser base de cálculo da CBS e do IBS, porque essa atividade não tem relação com o serviço de energia elétrica. E tem um dispositivo na emenda constitucional que fala claramente de que são os tributos associados à operação, e a COSIP não é. Se a gente não tiver clareza sobre isso, o que vai acontecer é que provavelmente o fisco vai admitir essa interpretação mais favorável ao fisco e teremos um conflito, um contencioso sobre essa questão. É preciso dar clareza. Já tivemos várias falas nesse sentido, mas o fato é que, se não tiver instrumentalizado no dispositivo, é muito provável que a gente avance em sentido contrário na direção do inferno, como eu coloquei lá. A gente tem que ter clareza de propósito na largada. A segunda coisa que é importante é o furto. E aqui é uma característica específica do setor elétrico. A distribuidora de energia, ela precisa comprar energia suficiente para entregar a cada um de nós. Só que no meio do processo, você tem furto. Então, se eu tenho um mercado de 100, eu preciso comprar 120, 140, 180, dependendo até 200. Porque tem um problema de entrega dessa energia que não está, muitas vezes, no controle de quem opera esse serviço. Porque é um problema de segurança pública, é um problema de ausência de Estado. Mas percebam que a distribuidora ela precisa comprar 100% desse insumo que vai ser entregue ao consumidor. Logo, a creditação, o creditamento desse tributo tem que ser sobre a parcela completa. Não pode ser só sobre a parcela faturada, porque no meio do processo eu tenho uma atividade que eu não controlo, que faz com que a minha atividade principal, a qual eu sou obrigado a assegurar, fique prejudicada. Então é muito importante, nesse artigo 28, a gente traz um dispositivo, senador, como uma sugestão, e vamos fazer um trabalho específico com o seu gabinete, com a CAI e com outros gabinetes, para que a gente possa introduzir um dispositivo que ressalve essa oportunidade. Isso, inclusive, protege os consumidores, porque dentro da tarifa já tem um pedaço da tarifa que está destinado ao furto, aquilo que se considera ordinário, mas tem uma parcela extraordinária que não está. Essa tem que ser objeto de compensação, na nossa visão, para que você não sobreonere aquele que paga a conta e, consequentemente, não sobreonere o preço da energia e gere toda a consequência disso. Tem ainda outros pontos que eu já vou terminar, 10 segundos. Se falou aqui de split payments. Nossa preocupação principal é sobre a adaptação. Mais do que o conceito, que acho que é um problema mais geral, é uma questão mais geral, tem uma questão de sistematização e tem um efeito de caixa altamente relevante. Nosso setor, ele é um setor com um nível de custo muito alto. De uma conta, para uma conta de energia, a cada 80% dela é custo. Então, o caixa é algo muito importante. Se você fizer uma retomada do split payment no D+1, você pode ter um impacto aí de 700, 800 a 1 bilhão de reais por mês de custo excessivo por conta do descasamento de caixa. Isso é custo. Isso vai para a tarifa de alguma forma. Então, a largada do split payment é fundamental que a gente seja ouvido e que essa operacionalização
tenha um espaço suficiente para equilibrar esse efeito. Era isso, muito obrigado, a gente está à disposição de vocês para contribuir.